Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aqui na Band, sempre aos sábados, a partir das 11 horas da manhã, você tem o nosso Band Entrevista, que recebe hoje a deputada estadual Adriana Lara. Tudo bem, deputada? Bem-vinda. Muito obrigada. Aqui é o nosso Band Entrevista, uma honra recebê-la. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho mais do Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil, e também a presença do meu convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Deputado, uma honra recebê-la, muito obrigado pela companhia aqui no nosso Band Entrevista neste sábado. Mas nos conte um pouquinho, primeiramente, da sua origem, que é de uma família que tem uma história na nossa política aqui do estado do Rio Grande do Sul. A senhora é professora e deputada estadual pela primeira vez. É isso aí. Bom, Fabiano, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo e com o nosso Rio Grande do Sul e as pessoas que estão nos assistindo e dizer que eu acredito muito na missão de cada um. Eu acredito que todos nós, quando temos uma missão para desenvolver, né? Eu sou professora há 33 anos, há 2 meses me aposentei. Já fui vereadora, secretária de Educação, secretária da Assistência Social, e a minha família é uma família que gosta da política, que ama porque acredita que a política é o meio, é o instrumento de transformar a vida das pessoas, de transformar a sociedade. Meu irmão foi deputado estadual por 7 mandatos, foi presidente do Legislativo, né, da Assembleia. Meu filho é vereador, meu irmão é prefeito de Bagé, né? Enfim, a nossa família é uma família que respira a política e que é apaixonada pela política. Não que a política seja algo fácil, ela não é. É difícil, é duro, mas ela é necessária para fortalecer a democracia e para que a gente possa avançar. Tem meu sobrinho que também é vereador, ou seja, desde o filho estar na barriga, eles já vão vivendo aquela adrenalina. Para gerações. Não adianta, eles vivem, sabem que a gente é apaixonado pelo que faz e faz com muito amor. Então é natural, é um caminho que a gente segue naturalmente, assim. Pois é, e uma das principais bandeiras, né, que a deputada Adriana Lara carrega, e eu considero ela fundamental, porque a partir desta bandeira acredito que a gente pode resolver muitos problemas, e não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, do mundo, que é a educação. A senhora tem essa bandeira por ser professora, evidentemente, também, mas tem na educação como uma das suas grandes objetivos dentro da Assembleia Legislativa. Professora, foi secretária de Educação também de Bagé e defende a questão de escolas cívico-militares. Conta um pouquinho para a gente desse modelo que já existe em Bagé, né? Sim, já existe. Bagé foi a primeira cidade do Brasil a inaugurar a primeira escola cívico-militar. Hoje, Bagé tem 3 escolas cívico-militares, Fabiano, e que são referência para o Brasil. Ou seja, os índices da escola, eles falam por si. É uma escola que tem 0% de evasão, ou seja, nenhuma criança sai e abandona a escola. Por que essa criança não abandona a escola? Porque é uma escola segura, é uma escola que existe respeito, disciplina, existem valores que são trabalhados cotidianamente nessa escola. O índice de aprovação é em torno de 90% a 98%. E é uma escola inclusiva, ali nós temos crianças sempre com algum tipo de deficiência, tem autistas, tem várias crianças com algum tipo de deficiência que são incluídas, porque esse é o papel da escola, incluir a todos. Então, quando fala escola cívico-militar, parece que não é uma escola inclusiva, e ela é altamente inclusiva. Então, são escolas que têm um modelo. Se tu me perguntares assim, se eu acho que todas as escolas deveriam ser cívico-militares, eu vou te responder que não. Mas nós temos que oferecer para a comunidade, para a população, para os pais e para os professores e, sobretudo, para os alunos, um modelo que é um modelo seguro, que é um modelo que trabalha nos valores, na disciplina, no respeito, na ética, na ética. Isso é fundamental, no combate ao bullying. Então, são regras e valores que são cotidianamente trabalhados nessa escola. Já começa pela forma de tratamento, porque a forma de tratamento com o professor, com o colega, quando tu consegue desenvolver o respeito, uma forma de tratamento com elegância, isso já fala muito sobre ti, sobre a tua vida. Hoje o que nós vemos em muitas escolas, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, professores sendo agredidos verbalmente, sendo agredidos fisicamente,
professores nos seus 50 minutos de aula, perdendo no mínimo uns 20 minutos, Fabiano, para poder acalmar a turma, para conseguir passar a seu conteúdo, a sua matéria, a sua disciplina. Ou seja, a escola cívico-militar, quando o professor chega na sala de aula, o aluno se apresenta a turma, já estão todos organizados, disciplinados, harmonizados, e é uma escola que existe muito respeito, porque trabalha o projeto Valores. E tem a presença, sim, dos monitores. Quem são os monitores? Que são em torno de cada escola, tem 10 monitores. Os monitores são oriundos da Brigada Militar, dos bombeiros e da reserva do Exército. Por quê? Todos eles que já tiveram experiência e trabalho com criança e adolescente. Trabalharam no PROERD, que é o maior programa de combate às drogas e violência nas escolas, então, oriundos do PROERD, do Bombeiro Mirim. Então, eles agregam na escola, trazem para a escola toda aquela disciplina, aquele respeito, aquela formação. Muitos alunos não têm uma referência de pai, e a figura do pai é fundamental numa família, porque o pai simboliza, sim, o respeito, os limites, não que a mãe não simboliza, a mãe também. Hoje nós temos 45% dos lares chefiados por mulheres, mas o pai ele tem uma figura fundamental na formação daquele indivíduo. Que a mãe é o amor, é o afeto, é o cuidado, mas o pai é aquela figura da disciplina, do respeito, do limite. Não que a mãe não seja, mas isso psicologicamente já está construído. É tradicional. É tradicional. E muitas dessas crianças não têm a figura do pai. E às vezes lá na escola, com os monitores, que são pessoas treinadas, preparadas, é incrível, mas eles têm aquele acolhimento, então eles têm o orgulho. Quando encontram no mercado, eles chamam, né, instrutor, tudo bem, estou louco que termine as férias, quero voltar para a escola. Então, eles acabam sendo a referência muitas vezes para aqueles alunos. Então, é um pedacinho do contexto dessa escola que eu sou apaixonada, porque eu sei dos resultados que ela dá, que ela distribui na vida das crianças e das famílias. O relato dos pais é fantástico. O relato dos pais, o que os alunos mudaram em casa, no respeito aos pais, na disciplina, antes de sair para a escola, arrumar o seu quarto, porque isso era para ser na família ser aprendido, mas a escola acaba fazendo esse papel. Não, antes de vir para a escola tem que arrumar o quarto. E eu lembrei de duas questões importantes. Uma daquele tradicional e clichê, né? Aviso da mãe, né? Olha, vai ver quando teu pai chegar. E que remete exatamente ao que a senhora colocou. E outra situação importante, eu me lembro que não cheguei a estudar em escolas cívico-militares, mas a escola que eu estudava tinha muito aquelas, hoje são cadeiras, né? Na minha época matérias, técnicas comerciais, técnicas domésticas, que falava sobre lavar louça, sobre arrumar a cama, sobre saber fritar um ovo, enfim, né? E isso não tem mais nas escolas, e é uma pena que não tenha, porque isso é preparar para a vida também. Tinha as técnicas comerciais, que é importante para a pessoa aprender a se virar até na questão da venda, ou de como estabelecer uma que outra relação que leve para um profissional, enfim. Essa preparação que antes nós tínhamos nas escolas, hoje nós não vemos mais. E certamente isso faz falta não só em escolas cívico-militares que colocam esse tipo de prática, mas para as escolas convencionais que poderiam ter também. Eu sempre defendo, e quando converso com professores, e principalmente vocês que são autoridades, que são deputados, vereadores aqui de Porto Alegre, eu sempre gosto de sublinhar a questão da inteligência emocional. O quanto isso seria importante, e aos poucos isso está sendo colocado em algumas escolas, para o aprendizado e o conhecimento da inteligência emocional, não só para o aluno, mas para o professor e para os pais, para toda a comunidade escolar, para saber como lidar com uma ou outra situação e que daqui a pouco evitaria uma série de problemas aí que, infelizmente, a gente acaba vendo hoje nesse cenário escolar. Né? Eu acredito que a raiz de muitos problemas começam, infelizmente, na família, né? Porque a família hoje ela está composta de uma maneira diferente, o ritmo dos pais que trabalham freneticamente é algo diferente de 30 anos atrás. Hoje a mãe trabalha manhã, tarde e noite, muitas vezes tu não sabe com quem está o teu filho, com quem ele está, o que ele está fazendo, né? Isso se entrega o celular, uma criança já de 1 aninho, 2 anos, para ela parar de chorar, já fica ali no celular. Muitos pais perdem o controle dos filhos,
né, de saber o que ele está consumindo na internet. E a internet, nós sabemos que tem vários jogos violentos, sangrentos, que não têm respeito, que banaliza a violência, que vulgariza a violência, banaliza a violência, vulgariza o sexo. E está ali, o aluno, a criança está consumindo diariamente. E os pais, onde é que estão? Nós não podemos tirar toda a responsabilidade para os professores. Agora eu tenho ouvido muito, professor tem que fazer cursinho de defesa pessoal, curso disso, curso aquilo. Inadmissível, mas mas então, é necessário. Né? Sim, mas então o professor vai ter que fazer um curso de MacGyver, né? Porque é tudo professor. E a família? E onde é que está a família para saber que o aluno, que o seu filho está apresentando, né, isolamento social? Os pais são os primeiros responsáveis. Então, assim, essa reflexão da gente saber, tivemos 2 anos de isolamento social, de pandemia, isso teve um isolamento, a falta do convívio, porque o que nos faz crescer é o convívio, nós somos altamente sociáveis, é o contraponto, é conviver com as diferenças. E quando nós nos isolamos e nós temos o pai e a mãe que só nos servem e nunca nos dizem não, porque acabam criando reis e rainhas intocáveis, capazes de se frustrar, capazes de ouvir um não, capazes de lidar com as suas fragilidades, que indivíduo estou preparando para o mundo? Alguém que vai ter responsabilidade social ou eu estou preparando um parasita social? São coisas que nós precisamos trazer à reflexão e isso se reflete na escola. Sem dúvida. A deputada estadual Adriana Lara, minha convidada de hoje, aqui do nosso Band Entrevista. Bom, antes de a gente chamar o intervalo, eu quero convidar a deputada para conhecer o Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, em Porto Alegre e também no período de verão, também em Atlântida. Olha só. Asiana, aqui no bairro Moinhos de Vento, na Dinarte Ribeiro, junto ali a Casa Prado, o Asiana, o melhor asiático de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Gostou, deputada? Lindo, maravilhoso, tem que conhecer. Vou pedir para o Joselito lhe convidar para ir lá. Certamente. Intervalo e já voltamos também com a presença do meu convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, todos os sábados às 11 da manhã, aqui na Band tem Band Entrevista, recebendo hoje a deputada estadual Adriana Lara, que nos dá a honra da presença, e já comigo meu convidado especial, Eduardo Fernandes. Tudo bem, Eduardo? Presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Tudo bem, Fabiano, bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês, novamente, pela manhã, nesse sábado pela manhã, e hoje com a deputada Adriana Lara, que é da família do meu grande amigo Luiz Augusto Lara, o qual a gente já trabalhou muitas vezes no Legislativo, em pautas dessa interlocução entre o Legislativo, o Executivo e o setor privado, sempre na melhoria da competitividade. Então, uma honra poder falar aqui e já vi que vocês falavam sobre o tema da educação. Um dos pontos que a gente coloca, um dos desafios é o Rio Grande do Sul tem que melhorar ainda no ranking de competitividade dos estados. O Rio Grande do Sul está em 9º lugar em relação à educação. Provavelmente esses projetos das escolas cívico-militares com certeza podem melhorar e impactar na melhoria do estado em relação aos outros estados, porque esse ranking ele coloca todos os estados em diversos pilares e no pilar da educação ainda o Rio Grande do Sul tem um desafio a melhorar. Mas, deputado, eu queria entrar num outro ponto, que é um projeto que eu acho que é muito importante, que a sociedade e também o setor empresarial tem que entender melhor, que é o projeto Valores que Ficam,
que é a possibilidade de ter uma destinação do imposto que é pago para um fundo social, para que possa isso ter um desenvolvimento social, que a gente sabe que o impacto é muito importante, o impacto do desenvolvimento econômico é social, e muitas vezes os impostos acabam indo para a União, e quem realmente tem o desafio de colocar são os municípios, e eu acho que aqui tem um projeto que é muito interessante, e eu sei que a deputada está à frente desse projeto. É isso aí. Então, assim, que bom, né, que tu tocasse nesse grande projeto que é Valores que Ficam. Essa campanha começou com meu irmão em 2019, quando ele foi presidente da Assembleia Legislativa, e com essa campanha promovendo com que os contadores do Rio Grande do Sul, com que a Receita, né, Federal pudesse também se envolver e incentivar com que as pessoas pudessem doar para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. E em todas as cidades aumentaram a arrecadação, né? Porto Alegre, em 2019, a arrecadação em torno de 1.500.600.000. Depois passou no ano seguinte, 2020, para 2.900.000. 2021 já passou para 4 milhões, né? E tem a perspectiva aqui nós podemos arrecadar 300 milhões em Porto Alegre. E esse crescente foi depois que a campanha, que os contadores começaram a encampar essa campanha, esse projeto, para que o dinheiro justamente não fosse lá para Brasília, mas pudesse ficar aqui na nossa terra e destinando para quem mais precisa. Esse é um projeto da Assembleia Legislativa, que começou com meu irmão enquanto foi presidente, e hoje eu dou seguimento e estou passando nas cidades, fomentando que os contadores, né, a CIBA, a Sindiloja, a CDL, possam nos ajudar a ser multiplicadores. E aqui tem todo didaticamente como contribuir, como o contador vai orientar, ou quem faz também o seu imposto, através dos cliques. Esse folder nós estamos distribuindo em todas as nossas reuniões, porque ele vai explicar didaticamente como fazer. É muito simples. E o dinheiro fica aqui, fica para quem mais precisa, fica para as nossas crianças, adolescentes e para os idosos, né? Então, é um dinheiro muito bem destinado, garoto propaganda aqui, né? Guri do Uruguaiana e Borghettini, que são figuras simbólicas do nosso Rio Grande do Sul, que são símbolos dessa campanha. Dois grandes amigos, grande Jair Cobb, o Guri de Uruguaiana, que vai estar conosco durante o mês de maio, vai estar aqui conosco no nosso Band Entrevista. Ele que fez aí, né, nos últimos dias, a última temporada do Guri de Uruguaiana 2, A Missão, lá no Teatro São Pedro, uma grande figura, grande amigo. Abraço ao Jair Cobb e ao Renato Borghetti. Encontrei no verão o Borghettinho, que é também duas bandeiras, né, do nosso estado. Deputada, antes de passar mais uma vez para o Fernandes fazer uma questão ligada a essa questão do desenvolvimento e principalmente a questão econômica, eu gostaria de ir um pouquinho para o pessoal. Como é que é a vida, né, da mulher que é mãe, que é dona de casa, avó, que é deputada? Como é que faz para conciliar todos os compromissos? A gente consegue, eu digo que... E mais, né? É de Bagé e está em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, quase toda semana. É toda semana, né? E passo para lá e para cá, assim, visitando as nossas bases, né? Eu digo que Deus nos dotou, nos presenteou de alguns mecanismos um pouco diferentes dos homens, né? A gente consegue gerenciar várias coisas ao mesmo tempo, né? Cuidar das panelas, lavar a louça, o filho chorando daqui um pouco, né? É várias coisas, é o trabalho fora. Nós somos múltiplas. Eu acho que essa necessidade que a vida nos deu, nos apresentou, fez com que nós consigamos desenvolver isso. Então, eu digo que eu consigo gerenciar tudo com muita tranquilidade, né? Mas requer muito esforço, mas com muito amor. Eu acredito que tudo que vem às nossas mãos para fazer, quando a gente consegue entregar com amor, tudo fica mais fácil. E o que não dá para fazer, não dá para fazer. Calma que a gente não vai consertar o mundo de uma hora para outra. Respira, né? Não pira e vamos fazer tudo o que dá para fazer, priorizando primeiro também o nosso bem-estar, a nossa saúde psicológica, nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Isso tem que ser prioridade. Quando nós estamos bem, o nosso entorno vai estar bem. Quando nós, mulheres e homens, não estivermos bem, o nosso entorno não vai estar bem. Isso é comprovadamente. Então, eu sempre priorizo, tenho meu horário para me alimentar, meu horário para minha reflexão espiritual, para uma atividade física e vamos para a luta, vamos para a guerra, que é essa a nossa missão. Não é fácil, né, Fernandes? Com certeza, não, mas as mulheres normalmente têm essa capacidade mais que nós homens. Eu brincava que as mulheres, os homens quando aprendem a dirigir, eles fazem tudo
né, calculado, né, tira o pé da embreagem, vai acelerando devagarinho e tal, aquela história toda. E as mulheres, obviamente, que também têm o mesmo processo. Quando o carro, a maioria dos carros hoje já são automáticos, né, mas antes havia, né, o manual. Ainda existem os carros com o câmbio manual. Aí depois eu brinco que as mulheres tão rápido que elas pegam aquela situação que um mês depois elas estão fazendo tudo isso, cuidando do filho, fazendo a maquiagem, pegando mais uma situação, resolvendo o problema. É verdade, é verdade. Mas voltando um pouco à pauta do Legislativo, deputada, e eu acho que é importante colocar aqui, isso foi algo que a gente sempre colocou no setor privado, o setor privado sempre olhou o governo do Estado como o interlocutor, o executivo. Mas o Legislativo ele tem uma importância muito grande, e aí eu ressalto dessa interlocução que tivemos sempre com o Lara, com o presidente, como em 2019, e a gente continuou isso, Gabriel Souza, Hernani Polo, sempre construindo pautas de desenvolvimento econômico e de interlocução com o setor privado. Como é que a senhora tem visto esse movimento agora? Como é que está o ambiente dentro da Assembleia para essa interlocução e quais são as ações? Porque a gente viu nos últimos anos pautas reformistas, tiveram privatizações, reformas, isso muito pelo lado legislativo, ter comprado e visto aquilo que o governo do Estado colocou. Se o Legislativo não tivesse abraçado essas pautas, isso não teria passado. De que forma agora está sendo visto essa segunda fase do governo e como é que está esse ambiente dentro da Assembleia? Temos 4 minutos. Certo. Então, assim, o ambiente é um ambiente bom, é um ambiente respeitoso entre os parlamentares, né? E se faz uma política com muita responsabilidade, né? O governador Eduardo Leite não foi meu governador. Eu tinha um outro governador, que era o Onyx Lorenzoni. Porém, a nossa responsabilidade é com o Estado. Então, isso é uma política moderna. A minha oposição é uma oposição de direita que é bom para o nosso Estado. O que vai construir, eu tenho que estar junto com o governo para poder ajudar. É uma política responsável, é assim que nós pensamos, né? Assim que fizemos para votar agora o aumento, né, dentro dos padrões, o aumento dos professores, fizemos uma emenda, não conseguimos, mas existe esse entendimento e isso é necessário. Agora temos a questão da reforma do IP. O IP está numa situação muito calamitosa. Nós participamos da reunião com o governador, onde ele demonstrou o cenário realmente que não é de agora, vem de muitos governos se desgastando financeiramente, o que entra é insuficiente para cobrir todas as despesas e aí vai ter que ser feita um projeto responsável com equilíbrio entre os interesses do Estado, a questão financeira e a questão também dos usuários que somos nós, né? Eu sou usuária do IP, professora, como eu, tem quase 1 milhão de gaúchos que são usuários do IP praticamente. Então, é essa responsabilidade. Me parece que a Assembleia, nesses 3 meses que eu estou como deputada, ela tem uma responsabilidade muito grande. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sabe da sua responsabilidade. O presidente Zanquim é um presidente pacificador, é uma pessoa de um fino trato, um cara com uma visão muito grande, muito alargada, né? Tem como prioridade a educação, assim como o governador colocou que tem como prioridade a educação, e nós estamos cobrando, porque tem algumas coisas que estão faltando, as escolas, a gente tem muitas escolas em estruturas que não estão boas, que precisam melhorar, e a nossa parte é cobrar. Né? Eu não posso pensar que eu sou uma deputada, que eu só vou elogiar o governo, não posso fazer isso. Senão estou prevaricando aquelas pessoas que me elegeram para defender os interesses delas e do Estado, não individual, mas coletivo. E é assim que nós estamos trabalhando, com muita responsabilidade, com diálogo na construção dos interesses, das dificuldades que nós temos pela frente. E eu acredito que nessa união nós vamos conseguir ter bons resultados. Sonhos, deputada. A senhora recém foi eleita deputada estadual, entretanto, eu gosto de dar uma chegada no futuro. É ser prefeita de Bagé, que a família já tem essa tradição, é ser deputada federal. Qual é o sonho? Na verdade, ou quais são, né? O sonho que eu tenho não é um sonho para mim, pessoal, particular, individual. O meu sonho é um sonho coletivo. Eu sonho que a educação pública seja de tamanha qualidade, e trabalhei para isso em Bagé, enquanto fui secretária, e os índices do IDEB todos melhoraram na nossa gestão, é que a educação pública seja de tamanha qualidade que o filho do engenheiro e do pedreiro tenha a mesma oportunidade de crescimento. Esse é o meu sonho.
porque eu acho que acho, não tenho certeza, é o maior legado que qualquer governo pode deixar para o povo. A estrada é importante, a luz é importante. Agora, a educação de qualidade, para que o filho do engenheiro, do pedreiro, possam ter as mesmas condições de crescerem, de sonharem, de serem grandes pessoas e pessoas boas, que a escola pública tem essa capacidade. Porque senão, aí uma educação para quem pode pagar, uma educação de qualidade, e a outra educação mais ou menos para aqueles que não podem, que são a maioria. Então, o meu sonho é esse. É a gente ter essa educação pública de qualidade. O que depender de mim, eu vou trabalhar muito para que isso possa acontecer. Muito bem. Deputada Adriana Lara, muito obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Lembrando que também estamos de segunda a sábado, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, com o Band 60 Minutos. Sempre às 20 horas, depois do Donos da Bola Radio, tem ali o nosso Band 60 Minutos no FM 94.9 da Band e também nas plataformas digitais, Grupo Band RS no Instagram e na Band RS no YouTube. Muito obrigado, deputada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo bate-papo. Eduardo Fernandes, muito obrigado, meu irmão, pela presença. Satisfação. Nosso lead também sempre atuando, sempre correndo. Você não para também, né? Sempre com um evento que outro. Não dá para parar, tem que ir sempre em frente. Isso aí. Muito obrigado, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputada Adriana Lara. Esse foi o nosso Band Entrevista, que conta com a Maria Fernanda Luxinger na produção, toda a nossa equipe técnica, com o senhor Eduardo Rocha, o Chicléu, o Júlio Neto, o Felipe Ribeiro nas câmeras e o nosso 60 Minutos te esperando hoje à noite, às 20 horas, na FM 94.9 da Band e também de segunda a sexta por lá. E, é claro, o Band Entrevista retornando no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com muito mais para você e grandes convidados. Muito obrigado a todos, tenhamos um grande sábado, um grande final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.